comunicação, preciso que todos aceitem. Então, olha só, galera. A ideia dessa videoconferência é a gente fazer uma breve recapitulação do que a gente vem falando desde o início do semestre e poder dar prosseguimento, né? Então, acho que vocês já devem ter recebido o vídeo da nossa diretora, da professora Ana Paula, de que as aulas, elas continuam, tá? Então, essa revisão, na verdade, eu só vou recapitular, mas hoje a gente já vai trazer assunto novo, porque nós não temos condições de ficar esperando, né, as aulas presenciais para a gente avançar no nosso conteúdo, senão vai ficar muito, muito, muito atrasado. Então, se antes eu já dependia, né, da boa vontade de vocês, de estudar em casa, paralelo, fazer os exercícios, fazer leitura, agora mais ainda, tá? Então, assim, a gente vai ter essa 1 hora aí de aula, né? Vamos até ali às 11h30, 11h40. Depois eu vou colocar no SIGA, ao longo dessa semana, um questionário sobre esses exercícios, algo muito similar ao que tem no livro didático. Vou colocar no SIGA por quê? Porque no SIGA eu corrijo e vocês já recebem o feedback de como vocês estão no mesmo momento. Esses exercícios, no primeiro momento, eles não valem nota, tá? É só mesmo para a gente reforçar esse conteúdo, ver se está tudo ok. Seria o que a gente iria fazer, né? Vocês, acho que até nós chegamos a corrigir os exercícios do livro. Então, é seguir com essa ideia, ok? Sobre a prova. A prova, por enquanto, né, ela está adiada. Eu não sei se a gente vai fazer essa prova presencial ou o que vai substituir. Enfim, não, ainda estou avaliando as possibilidades. Estou abrindo aqui o meu cronograma e aqui tem a ideia, né, de uma possível prova com vocês pelo SIGA, mas eu ainda estou amadurecendo isso. E fizemos a enquete, né, com a turma de informática para a gente definir aí a maneira de fazer a apresentação do seminário. A Química já apresentou, então tá ok, só tem um grupo que teve um imprevisto, mas esse grupo também a gente já está resolvendo. E pela enquete, a turma de informática optou pela produção textual, tá? Então, eu vou colocar as orientações para essa produção textual mais para o final da semana, mas, assim, entendam que ela é uma produção textual um pouco complexa, né? Ela não é tão simplesinha. Vocês vão assistir um documentário sobre alguns povos em África. E aí nós vamos ter que fazer um texto levando em consideração esse documentário. É o caso, galera. Eu acho que podia colocar o microfone aí no silencioso, porque senão ficar ruído, outros barulhos e pode atrapalhar a galera. Isso aí, obrigada, Bel. Essa orientação, acho que ela serve para todos, né? Vamos colocar aí o microfone silencioso e a gente ativa ele na hora que for fazer alguma intervenção. Então, vamos lá, né, gente? Assim, ó, a gente vem desde o início do semestre falando da transição, sem problema, Matheus, acontece, tá em fase de adaptação, querido. A gente vem, desde o início do semestre, falando dessa transição do mundo medieval para o mundo moderno, né? Então, nós tratamos já de alguns temas dentro dessa transição. Na verdade, eu diria que a gente já saiu da transição e já entramos efetivamente no contexto, né, no conteúdo de idade moderna em si. Então, assim, falamos primeiramente que nesse período, né, de transição, a gente teve um movimento que foi um movimento que começa no campo das artes, que foi o Renascimento, né, o Renascimento artístico-cultural, que é um assunto de suma importância para a gente entender esse momento da história. Por quê? Porque ele traz à tona exatamente
as mudanças na mentalidade, né? E depois a gente mostrou que esse movimento do renascimento cultural, artístico, ele tem, e aí tem o humanismo como uma corrente dentro do Renascimento, ele vai trazer à tona novas ideias para essa organização, para essa mentalidade, para esses valores da Europa ocidental, e dentre eles a gente coloca, né, a ideia do antropocentrismo em contraposição ao teocentrismo. Então, eu posso dizer que nesse período, né, da Idade Moderna, a sociedade europeia ocidental, ela está mais crítica, né, ela está se baseando mais na racionalidade, né, no uso da razão para fazer as suas compreensões, as suas leituras de mundo. E tudo isso vai culminar numa série de movimentos históricos, acontecimentos históricos. Um deles que nós vimos, né, foram as reformas religiosas. Então, as reformas religiosas, iniciando aí com Lutero, foi exatamente uma resposta a esse movimento de transformação pelo qual a Europa estava passando. E aí entramos em alguns detalhamentos sobre isso. E a respeito desse assunto, alguém tem alguma dúvida, né, sobre reforma, sobre renascimento cultural? Lembrando que a gente fala muito do renascimento cultural, renascimento artístico, mas junto com ele, caminhando ao lado dele, eu tenho um renascimento urbano, um renascimento comercial. Não é que uma coisa seja consequência da outra, mas elas acontecem simultaneamente, né? Então, todo esse movimento no campo das artes, todo esse movimento, né, no campo das ideias, ele é também resultado de uma conjuntura maior, né? E que conjuntura é essa? É uma conjuntura em que as sociedades europeias, elas estão novamente investindo, colocando energia no comércio, né? Volta aquele interesse de contato com os povos do Oriente, né? Então, buscando no Oriente essa base, né? Esses conhecimentos, esses produtos. Então, é o Oriente agora que passa a ser um grande parceiro comercial da Europa Ocidental. Vejam que ironia do destino, né? Até pouco tempo atrás, exatamente esses povos do Oriente, eles foram perseguidos, alguns massacrados pelo movimento das cruzadas, mas foi exatamente no movimento das cruzadas que surgem, né, condições para que esse renascimento comercial ele se estabelecesse. Sobre esse assunto, alguém tem alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Senhora, eu tenho uma dúvida em relação à ordem dos acontecimentos do Renascimento, às reformas religiosas e à expansão marítima. Qual que é a ordem desses acontecimentos? Assim, pensando cronologicamente, tá, Abel? A gente tem, num primeiro momento, o Renascimento, tá? O Renascimento, ele é um movimento que, como ele não é só a arte em si, é de ideias, entende? Isso que eu preciso que vocês entendam. Quando a gente fala de Renascimento, a gente pensa muito nos artistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, nas obras fenomenais que eles fazem, e de fato isso tem um valor inestimável. Porém, eu tenho que pensar o Renascimento como também ideias, mentalidade, tá? Então, o Renascimento, ele de alguma maneira, ele traz uma nova maneira de ler o mundo, de ver o mundo. E são essas ideias, essa nova maneira de ver o mundo que leva a Europa a vivenciar um grande movimento que foram as reformas religiosas, entende? Então, primeiro vem o Renascimento, depois vem a reforma, ou as reformas, ok? Entendi, obrigado. Aí falando da expansão marítima. Para falar da expansão marítima, aí agora a gente vai ter que entrar, ela vem depois, tá? Em ordem cronológica, então, Renascimento, reforma, só que olha só, não é que ela vem depois. A reforma ela é de 1530. 1492 a gente já tem os europeus, no caso os espanhóis, chegando na América. Anterior a isso, 1395, se eu não me engano, enfim, final do século XIV,
até vou ver se eu acho aqui essas datas certinhas, mas eu tenho Portugal iniciando toda a navegação pela costa da África, né? Então, peraí, deixa eu só pegar essa data certinha aqui. Não, então, 1415. Isso, ó, estava falando isso. 1415, Portugal chega em Ceuta, né, que é uma ilha próxima da costa africana, e a partir de Ceuta, Portugal vai fazer toda a navegação costeira, né, ele vai costear toda a África, tanto o território, né, da África a oeste, e depois ele chega, os portugueses chegam também a leste, inclusive chegando não só mais no território africano, mas eles chegam na Ásia também, sobretudo na região da Índia. Então, vejam, 1415, um século antes das reformas religiosas. Por isso que essas coisas estão acontecendo simultaneamente, tá? Então, pensando qual é o primeiro movimento, é o Renascimento. E a partir dele, vários outros acontecimentos vão se desencadeando. Alguns com uma lógica de um antes do outro e outros simultaneamente. Tá certo isso? Entendi, obrigado. Uhum. Tá? Nada, querido. Então, assim, professora, diga, vamos lá. Primeiras damas. Tá. Ô, professora, as leis marítimas teve grande influência econômica também, né? Sim, sim, a gente vai chegar nesse aprofundamento das grandes navegações, tá, meu anjo? Segura um pouquinho a tua dúvida e que daqui a pouco a gente vai chegar nela, tá ok? Tá bom, beleza. Professora, qual é a diferença entre o Renascimento e o Iluminismo, que eu sempre acabo misturando os dois? Tá, é o Henrique? É. Tá, então assim, o seguinte, Henrique, o Renascimento, ele é esse movimento intelectual, artístico, né, do campo das mentalidades, da transição do medievo para o moderno. Pensa uma linha do tempo, tá? Isso aqui é uma linha do tempo. Minha linha do tempo tá bem torta. Então, desenho no caderno. Tá, então, aí eu tenho medieval, moderna e contemporânea, ok? Ok. O Renascimento, ele é a transição do medievo para o moderno. O Iluminismo é a transição do moderno para o contemporâneo. Ah, ok. São dois períodos diferentes. São dois períodos diferentes. Eu posso dizer que o Renascimento, de alguma maneira, ele traz à tona uma série de questões, sobretudo a ênfase na razão, que depois, obviamente, vai fomentar as ideias do iluminismo. Porém, eu tenho séculos que distanciam esses movimentos, né? O Renascimento, ele é do século XV, né? Ali, século XIV, século XV, enquanto que o iluminismo é do final do século XVII, século XVIII, né? Sobretudo século XVIII. Então, eu tenho aí o quê? Quase 4 séculos separando esses dois movimentos intelectuais, justamente porque são movimentos de tempos históricos distintos. E a gente vai falar sobre iluminismo, talvez, não sei agora, né, porque o nosso semestre, para mim, é uma grande interrogação, mas a ideia é que no final do semestre nós estejamos falando sobre iluminismo, se bobear até um pouco antes, tá? Isso. Então, assim, gente, voltando, né, então, iluminismo, calma, deu um bug na minha cabeça. Renascimento, reformas. Beleza, então, do ponto de vista das mentalidades, do ponto de vista, né, dessa forma de ver o mundo, eu tenho esse cenário. Do outro lado, a gente precisa agora entrar em termos práticos, tá? Eu tenho uma Europa, e eu lembro que nas nossas últimas aulas a gente falava sobre isso. Eu tenho uma Europa que, justamente por conta dessa nova visão, dessa nova leitura de mundo, precisa se reorganizar, né? Não tinha como a Europa manter a organização que ela tinha no período medieval com as novas ideias, com essa nova leitura de mundo e com esses novos interesses,
né? Não é uma questão só utópica, não é só uma maneira de pensar valores, é uma questão também prática, de interesse financeiro, mercantil. Né? Se eu tenho renascimento comercial, se eu tenho renascimento urbano, eu preciso de uma estrutura social que dê suporte para essas atividades comerciais, que também podem ser chamadas de atividades mercantis. Então, por conta disso, a gente vai ver todo um movimento voltado para a centralização do poder. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? E essa centralização do poder ganha o nome, enquanto sistema político, de absolutismo. Certo isso, pessoal? Alguém tem dúvida? Então, o absolutismo, ele é o sistema político voltado para uma ideia de centralização de poder nas mãos do monarca. Então, a Europa, ela neste momento, ela não está falando de um novo tipo de organização política que não fosse a monarquia. Aqui, Henrique, uma diferença entre o iluminismo, por exemplo. Vários autores iluministas, eles vão defender novas formas de governo. Dentre essas novas formas está a própria república. Enquanto que aqui, nesse momento, de transição do medievo para o moderno, ainda se defende a monarquia. Porém, a diferença é a seguinte: que tipo de monarquia que nós queremos? Uma monarquia descentralizada, como era o modelo no período medieval, aonde, os senhores feudais, lembra que falamos sobre isso, os marqueses, os duques, os condes, eles tinham muita autonomia, muito poder no seu território esse que estava dentro de um reino. Então, o rei, ele tem poder, porém esse poder, ele é mais simbólico, porque eu tinha uma autonomia nos territórios, nos feudos. Agora, chega-se à conclusão de que precisamos de um poder mais centralizado. Precisamos de uma figura que tenha, em si, essa função de administração política, porque esta figura não só vai administrar politicamente o reino, como também vai ser responsável pelas questões econômicas. Para uma economia forte, para um mercado, para um comércio forte, eu preciso de regras bem estabelecidas, eu preciso da garantia dos interesses deste comércio sendo efetivados, e quem era capaz de fazer isso? Só o rei. Porque se eu deixasse nas mãos dos senhores feudais, eu ia ter, em cada região dentro do mesmo reino, um tipo de taxação de imposto, um tipo de lógica de proteção ou não das atividades mercantis, comerciais. Então, a burguesia começa a pressionar o rei e pedir ao rei o quê? Uma proteção, ou seja, pedir ao rei que ele tome as rédeas dessa administração do reino, de maneira a garantir a riqueza deste reino, de maneira a garantir os interesses da elite desse reino. E aqui a gente entende elite não só a nobreza, mas a gente entende elite também os próprios burgueses, que apesar de não serem uma nobreza, considerados sangue azul nesse período, eles fazem parte do grupo que é o grupo que está gerando riqueza nesse momento. Então, eu não posso descartá-los, eu não posso descartar os interesses deste grupo. E aí acaba acontecendo exatamente que a gente vai ver um processo de centralização na figura do rei que garantisse os interesses da nobreza e da burguesia. Então, se eu pedisse para vocês definirem para mim o que foi o absolutismo, vocês teriam que me dizer que o absolutismo foi um sistema político criado nesse período de transição do medieval para o moderno, aonde a figura do rei ganhou amplos poderes para garantir os interesses da classe dominante, seja ela a nobreza, seja ela a burguesia. Ok, isso, pessoal. Ô, prof. Oi, amor. Eu tenho uma dúvida. É ali que surgiu o Estado moderno? Peraí, não ouvi, Flor. Repete. A partir daí que surge o Estado moderno?
eu posso dizer, perfeito, eu posso dizer que o absolutismo, ele agora passa a ser o sistema político dos chamados estados modernos. Então, esse estado moderno são essas monarquias absolutistas. Tá? E esse estado moderno, ele tem uma série de outras características. A principal delas, a que rege todas as outras características, é o absolutismo, centralização do poder. Outras características desse estado moderno. Ele cria uma moeda única. Ele cria a moeda nacional. É possível a gente ter um comércio forte dentro do reino, aonde em cada região, em cada feudo, os antigos feudos, né, havia um tipo de organização monetária. Não havia uma moeda que estabelecesse as relações financeiras nesse reino. Agora cria-se a moeda nacional, uma característica do Estado moderno. Uma outra característica do Estado moderno, esse Estado moderno absolutista, é a criação de um exército nacional. Não dá mais para contar com o juramento de fidelidade do cavaleiro. O cavaleiro medieval ele vai perdendo força nesse momento. Agora eu entendo que esse Estado nacional absolutista, ele precisa de um exército profissionalizado, um exército que esteja em condições durante todo o tempo, todos os meses, e por isso vai ser um exército que vai receber um soldo, um pagamento, né, um salário todo mês para poder estar em condições de proteger o Estado Nacional assim que for acionado. É desse período, né, é uma característica do Estado moderno absolutista, uma burocratização desse Estado. Então surgem uma série de cargos públicos, né? Então agora eu não tenho mais o cara que é simplesmente de confiança do rei e ele vai ajudar o rei a fazer isso. Não, agora eu tenho um cargo público para isso. Continua esses cargos, essas funções, sendo assumidas por pessoas de confiança do rei, isso é óbvio. Porém, agora eu tenho uma ideia de profissionalização desse processo. Então, eu tenho um Estado, ele muito mais complexo, muito mais burocratizado, né? Ele tem uma estrutura, uma organização muito mais aprimorada, né? Que vai desde essas questões financeiras, por exemplo, a criação de uma moeda nacional, e isso pressupõe, por exemplo, a organização de uma casa que faça essa moeda, né, uma casa monetária, e até a organização de funções públicas que vão dar conta, né, do exército, que vão dar conta da administração de todo o território, que vão dar conta das questões financeiras. Vocês vão ver que com as grandes navegações, a gente vê a necessidade, por exemplo, do controle de mercadorias que saem da metrópole e entram na colônia, e vice-versa. E aí, quem vai fazer isso? São funcionários públicos, né? Então, eu tenho uma burocratização desse Estado moderno. Ok, gente? Foi a Camila que perguntou? Oi? Hello? Tá. O André tá no chat. Foi a Andrelli. Ok, tá certo, Andrelli, para ti, então, essa ideia? Então, quando eu falo Estado absolutista, eu estou me referindo a Estado moderno, corretíssimo. Então, assim, gente, aproveitando esse gancho, eu sempre gosto, quando eu falo sobre a formação dos Estados modernos absolutistas, comentar quais foram os dois primeiros Estados modernos a se constituírem dentro da Europa. Foi, primeiro, Portugal, e segundo, a Espanha. E dessa historinha, é uma pena, porque eu confesso que eu tentei ver, porque eu sei que algumas plataformas dessas de videoconferência a gente consegue projetar slide, mas eu confesso que a minha ignorância é gigante para isso. Então, seria bem importante que a gente usasse um mapinha aqui. Pois é, me falaram desse Discord aí, eu vou ver se eu
Fazer por Skype. Sei lá. Enfim. Pois é, Alex, o professor Felipe de filosofia, de física, comentou isso também. Eu vou ver, parece que no YouTube também dá para fazer isso. Eu até criei o meu canal no YouTube, mas o pessoal, ontem teve os professores que tentaram fazer aula, acho que o Rafael, de educação física, e ele disse que estava travando muito. Aí eu resolvi não correr o risco, tá? Mas eu vou tentar aprimorar. Se a gente for ficar mais um tempo aí precisando de fazer essas aulas EAD, vou tentar aprimorar para fazer isso talvez no YouTube, enfim. Mas assim, eu vou depois colocar um material para vocês no Cigar, que são os slides que eu usava, justo esse semestre que eu disse que eu não ia usar slide, né? Mas ali fala um pouco da formação de Portugal e Espanha. Então, eu preciso um pouquinho da atenção de vocês aqui, que agora a gente já está entrando no conteúdo relativamente novo. Vocês vão ver que ele conversa com a nossa última aula. Nossa última aula, nós falamos que enquanto a Europa Ocidental passava por esse processo de reorganização em cima do Renascimento, reforma religiosa, Estado moderno, eu tenho, né, o outro cenário no mundo. E aí o antigo Império Romano do Oriente, nós falamos que ele se transformou no Império Bizantino, beleza. Mas o último conteúdo, acho que com as duas turmas, eu não me recordo, foi a questão da expansão do Império Muçulmano. Vocês estão lembrados disso? Sim. Sim. A gente conversou que ali em torno do século VII surge a figura de Maomé, que vai, né, pregar a respeito dessa nova religião. Tá? O islamismo ou a religião muçulmana, ela ganha grande força na Península Arábica, e de lá ela vai se espalhar para outras regiões do mundo. Vocês estão lembrados? Eu até mostrei um mapa para vocês. E aí, quando ela se espalha, né, por várias regiões do mundo, ela chega, eu não sei se vocês vão lembrar desse detalhezinho, ela chega até a Península Ibérica. Todo mundo sabe o que é Península. Só um minutinho que eu vou pegar um livro aqui, pode ser que ajude a gente. Um minuto. Famoso Portugal e Espanha. O que deu? Fala, Belardo. Rigo? Como estás, mano? Tá repetindo. E aí, E amigo? E aí? Já. Pô, mano, acordei mó atrasadão, cara. O Beteiro acordou às 11. Voltei a dormir, filho. Meu Deus. Só pegando o livro ali. Aí, japonês. Então, por Manda que que eu rima aí, não japonês. pensei... Tudo nosso. Nada deles. Tudo bem, professora? É porque estão falando aqui na cal. Não, sem problema, sem problema. Por que que eu não pensei nisso antes? Ó, eu tenho aqui um atlas. Assim, gente, vocês não deem bola, porque ele é um atlas ilustrado. Talvez não seja o ideal para a gente fazer essa atividade, mas é o que tem para hoje. Então, peraí, África, a Índia, Tailândia, calma, só um minutinho que eu estou buscando aqui, galera. Ásia. Vocês vão ver que bonitinho o meu mapa ilustrado, coisa mais fofinha. Tá, olha só. Romênia, Croácia, Itália, Espanha. Achei. Vou tentar afastar aqui da câmera para mostrar para vocês. Só um minuto. Olha só.
Olha só, gente. Deixa eu ver. Aqui. Ai, Jesus. Aqui onde está o meu dedo é a Península Ibérica, ok? Aqui, peraí. Essa luminosidade está horrível. Aqui onde está o meu... Peraí. Que saco. Peraí que eu vou ter que fechar a minha janela. Ixi. Então, gente, que saco, mas vamos lá. É o que acontece. Consegue ver melhor agora? Onde está aqui é a Península Ibérica. Isso aqui é a Península Ibérica. Aqui em verde, tá? Portugal. E aqui Espanha. E se vocês olharem a essa parte aqui em cinza, norte da África, aonde os muçulmanos já haviam, né, ocupado, dominado boa parte dessa região e entraram na Península Ibérica atravessando esse estreito aqui que é chamado Estreito de Gibraltar. E aí, ao entrar aqui, eles dominam boa parte desse território aqui da Península Ibérica. Então, ok? Para vocês? Conseguiram mais ou menos perceber Sim. o que é isso, Então, né? Eu vou colocar para vocês... Opa, agora que eu bati na minha mesinha. Fala, querido. Os povos da África acima do Saara, eles vão invadir a Península Ibérica? Mas assim, só um detalhe. Não os africanos em si, mas os muçulmanos, né? Os muçulmanos, que aí eu tenho que pensar a seguinte coisa, Henrique. Eu tenho esses muçulmanos, esses árabes muçulmanos, eles fazendo todo um processo de migração para o norte da África, e não é à toa, por exemplo, que hoje, onde estão muitos os estados islâmicos na África? Eles estão no norte da África, entende? Então, quando eu pego, se eu fosse dar aula, por exemplo, de geopolítica atual, e fosse falar sobre vários conflitos, né, envolvendo grupos islâmicos, eu tenho que ver onde estão os estados islâmicos. Eu vou ver que muitos desses estados eles estão no norte da África, justamente por quê? Porque os muçulmanos, os islâmicos, nesse processo de expansão ali no século VII, no século VIII, eles vão dominar, né, toda a região do norte da África, e aí chegando lá eles dominam povos africanos que ali habitavam, e ali eles ficam. Obviamente que com o passar do tempo, as gerações próximas vão nascer ali, então serão também africanos, mas eu tenho que fazer essa referência de que são africanos ligados a essa dominação islâmica lá do Oriente Médio. Entende? Entendi. Obrigado. Então, nada, querido. Então, são esses caras, são esses muçulmanos que vão adentrar na Península Ibérica. Então, eu tenho, né, aí, nesse período, então, todo o período medieval, a Península Ibérica, ela esteve sob domínio de reinos católicos, mas também esteve sob domínio de muçulmanos, né, que eles se organizavam num sistema que é chamado de califado. E o califado nada mais é do que um reino, tá? E aí lá eles tinham o seu governante e tal. Então, a Península Ibérica, ela tinha uma presença muito forte desses islâmicos. Então, agora, na Idade Moderna, por que Portugal e Espanha, eles vão ser os pioneiros na formação dos estados absolutistas modernos? Por uma questão muito simples. Eles vão dar continuidade
a chamada Guerra Santa. Estão lembrados quando a gente comentou no semestre passado que as cruzadas foram entendidas como uma guerra santa, não foi? Ok? Sim. Então, Ok. exatamente. Então, essa ideia da guerra santa cruzadística, ou seja, essa ideia de retomar os lugares sagrados, né, na verdade, a Terra Santa, Jerusalém, para os cristãos, isso se conclui. Então, o propósito das cruzadas, ele chega ao fim, porém, na Península Ibérica, eles fazem uma releitura dessa guerra sagrada, dessa guerra santa. Eles fazem uma continuidade dela, pensando em conquistar este território que sempre, entre aspas, foi dos cristãos, de volta expulsando os muçulmanos. E aí inicia-se todo um processo na Península Ibérica que uniu os reinos católicos da região, são eles Reino de Aragão, Reino de Castela, Reino de Leão, Reino de... tem um quarto que eu não me recordo, não me recordo, mas daqui a pouco vem à mente. Então, o que acontece? Esses reinos católicos, espera que eu estou colocando aqui, esses reinos católicos se juntam e começam todo um processo, né, de guerra contra os muçulmanos. E aí, né, nesse processo todo, eles vão começar a se organizar, a se unir. E aí esses reinos, eles vão, aos pouquinhos, ganhando, através dessa aliança militar, em prol da expulsão dos muçulmanos do território da Península Ibérica, eles vão acabando gerando um contexto, né, que é um contexto de aliança. Começa com Portugal. Né? Portugal surge da seguinte maneira: a França manda um arquiduque, manda um nobre, um infante, como ele era chamado, o infante Dom Henrique, acho que é Dom Henrique, enfim, para ajudar nessa guerra contra os muçulmanos, nessa guerra que é chamada de Guerra da Reconquista. Ao fazer isso, a França, então, libera, né, o seu nobre, e esse francês, ao chegar no território da Península Ibérica, ele vai participar de várias batalhas, vai conseguir muitas vitórias, muitas conquistas em relação ao domínio de território muçulmano, e aí ele vai, vamos dizer assim, por prêmio, ganhar uma parcela, né, de terra, que é chamado de condado. Esse condado é o chamado condado portucalense, que é uma parte do território do Reino de Leão. Então, o rei de Leão doa essa faixa de terra para Afonso Henriques, né, vamos dizer assim, presenteando ele pelas conquistas, pela ajuda que ele estava dando aos reinos ibéricos naquele momento. E para concluir os seus presentes, ele não só dá um pedaço de terra, que é esse condado chamado Condado Portucalense, como ele também dá a mão da sua filha, Maria Teresa, se eu não me engano, não me recordo bem, dá a mão dela em casamento. Então, o Afonso Henrique se casa, né, com a princesa do Reino de Leão, e ali eles vão morar nesse condado. Esse condado, ele é um vilarejo, né, enfim, é uma coisa muito feudo ainda, e desse processo começa a surgir a ideia de um território independente. E aí começa uma série de conflitos nessa região, no condado portucalense, em prol da autonomia, da independência em relação ao Reino de Leão, desse território.
E assim, os habitantes do condado, eles conseguem, né, sucessivas vitórias em relação ao Reino de Leão, e o Reino de Leão, então, reconhece a independência e a autonomia do condado portucalense. E aí surge Portugal como reino. E Portugal, ainda, né, nesse movimento, nessa ideia de expulsar os muçulmanos, expulsar os islâmicos, ou também eles eram conhecidos como mouros, nessa luta pela expulsão dos mouros do território da Península Ibérica, os portugueses vão expandindo o seu território. Eu precisava do mapa. Mas pensem a Península Ibérica, Portugal, ao norte. Então, começa agora um movimento, depois que Portugal agora surge aqui no norte, né? E começa um movimento de expansão para o sul. E aí esse movimento de expansão para o sul, ele se motiva exatamente pela necessidade de tirar os islâmicos desse território aqui. Então, na medida que as tropas de Portugal vão avançando para o sul, os islâmicos que estavam nesse território, eles vão retraindo e ficando cada vez mais, né, assim, o termo me fugiu da cabeça, mas eles vão ficando quase que sem ter para onde correr, e eles vão todos migrando para o extremo sul da Península Ibérica. E aí os portugueses conseguem expulsar totalmente os mouros, os muçulmanos, dessa faixa de terra, e aí esses mouros, esses muçulmanos, eles são da Península Ibérica, o último reduto deles é esse, e dá-se origem agora a Portugal como esse primeiro Estado moderno absolutista, e que para Portugal conseguir concluir esse projeto de expulsão dos muçulmanos, precisava de um rei com os poderes centralizados, precisava de um exército fortalecido, precisava de controle, por exemplo, das finanças, para poder otimizar os gastos públicos, né, nessa empreitada que era a expulsão dos islâmicos desse território. E assim a gente tem, né, Portugal sendo o primeiro Estado moderno a se efetivar, e não é à toa que qual é a primeira nação a se lançar na empreitada das grandes navegações? Portugal. Por que Portugal? Portugal resolveu o seu problema de organização administrativa, expulsou os seus inimigos. Então agora Portugal tem amplas condições, boas condições, para fazer o quê? Para se lançar a novos projetos. E aí nesse momento a gente tem que pensar que Portugal é uma faixa de terra, né, litorânea, curta, bem estreita, e vive das atividades de navegação marítima desde sempre, justamente porque é uma faixa de terra litorânea, vive da pesca e de alusiva exatamente essa vida marinha, só que não tem, por exemplo, grandes produções para isso, eles precisavam comercializar com outros povos. E quem eram os outros povos que tinham muitos produtos, que tinham uma variedade de especiarias muito grande? Os povos do Oriente. Então, os portugueses pensam, bom, conhecimento de navegação nós temos, né, e aí eles começam, inclusive, a investir mais ainda, a aprimorar este conhecimento da arte de navegar. É criada em Portugal a chamada Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres, ela... Gente, vocês estão falando comigo no chat ou isso é a conversa paralela da aula? Ô, professora, é que tá travando às vezes. Entendi. Aí, quando trava, a gente fala com a professora pra falar de novo, sabe? Eu não vi nada disso, tava empolgadaça. É porque eu vi a galera ali conversando
com não sei o quê, jogar, não sei. Aí eu disse, gente, isso aí não é assunto da aula, é conversa paralela. Eu parei. Professor, é normal esse cara aí, tá doido. Pois É o é, Ulisses esse O bosta. Ulisses podia ter me mandado no privado, né? Ele foi doente, mandou no chat da aula. pois então, né? Qual foi a minha leitura? Conversa paralela, que até em aula virtual vai ter, né, gente? Fazer o quê? Realmente o meio virtual sendo uma releitura do mundo real, que é isso que acontece. Gente, Tá, então vocês Ô, perderam muita professora, coisa. mas aí agora a gente usa só o chat para avisar quando tá tendo algum problema ou alguma dúvida, pode ser? Pode ser, porque aí eu fico cuidando, porque realmente eu me empolguei, saí falando e se travou, gente, aí tá me ouvindo? daí, Bom, sei lá, agora eu me senti mal, mas enfim, foi mal, gente. Então, assim, nesse movimento, né, Portugal percebe que ele poderia tentar chegar no Oriente e tentar comprar as especiarias do Oriente direto, né, com os comerciantes, com os mercadores de lá, sem precisar passar pelos atravessadores, porque quando vem pelos atravessadores, aí a mercadoria chega muito cara. Então, bom, a ideia de Portugal é, vamos direto ao Oriente. E para ir para o Oriente, a ideia que eles tiveram é, vamos navegar toda a costa da África, porque navegando toda a costa da África, eu chego no Oceano Índico, no Oceano Índico eu estou no Oriente. Todo mundo entende essa rota marítima. E Portugal realmente tinha conhecimentos de navegação, como eu disse. Portugal era o povo que formou Portugal, era um povo que desde sempre esteve, né, nessa costa litorânea. Portugal também não fica só com seus conhecimentos do momento, ele investe em novos conhecimentos, inclusive oriundos do Oriente. A gente sabe que vários instrumentos de navegação foram criados pelos árabes, né, vários cálculos, né, de navegação. Quem tinha esse conhecimento bem rebuscado eram os árabes. Então, os portugueses aproveitam esse conhecimento, né, dos povos da Arábia para aprimorar a sua arte de navegar. Para isso, os portugueses criam a chamada Escola de Sagres, como eu vinha falando com vocês, e nessa escola se ensinava o que tinha de mais moderno, de mais top de linha em relação à arte de navegar. Desde conhecimento, né, de cálculos, de rota, longitude, latitude, enfim, até conhecimentos sobre práticos, né, de como utilizar a bula, o astrolábio, tá? E assim, Portugal sai à frente, muito à frente do restante da Europa em relação a ter condições de se lançar ao mar. E assim Portugal se lança ao mar, primeiro chega em 1415 em Ceuta, como eu já havia dito para vocês, é uma região, né, uma ilha próxima à costa litorânea da África, e de lá os portugueses depois chegam no arquipélago, né, dos Açores, na Ilha da Madeira, que também são ilhas, né, próximas à costa litorânea da África, da parte oeste da África, e depois os portugueses vão costeando, aí sim, o continente africano, e o contato dos portugueses com a África foi um contato não só de passagem. Obviamente os portugueses foram montando em cada uma dessas regiões que eles iam conquistando, que eles iam passando no continente africano, eles iam montando chamados de entrepostos comerciais, que eram regiões onde eles podiam ir reabastecendo seus navios para continuar a viagem, né, até o Oriente. Mas ali também... Oi, querido. Tinha conflito nessas passagens deles ou era só, de boa? Sim, aí é óbvio que esse processo ele é um processo violento,
né? Ele é um processo de conquista territorial, de conquista de povos. Então, em alguns momentos, o conflito ele se dá, ele é estabelecido. Em outros momentos, são feitos acordos com a liderança local, né? Então, a gente tem vários relatos, por exemplo, de regiões na África em que chefes de tribo local, né, de reinos locais, vão estabelecer o quê? Vão estabelecer trocas comerciais com os portugueses. Era uma garantia de sobrevivência para esses povos também, né? Ao invés de serem dominados e massacrados, eles faziam alianças comerciais. A própria ideia da escravização, ela é uma ideia que não surge só da cabeça dos portugueses, né? A gente sabe, por exemplo, que os próprios povos, né, africanos vendiam os seus, vamos dizer assim, seus coterrâneos, né, vendiam os seus como escravos. Então, a escravidão moderna, ela, obviamente, tem uma carga de responsabilidade nos interesses mercantis da Europa, isso é inquestionável, mas a gente não pode negar que esse projeto de exploração de mão de obra, ele teve a contribuição dos próprios africanos. Mas vocês entendem que isso não tira a responsabilidade da Europa, né? Mas a comercialização de escravos era comum desde a antiguidade, vocês lembram disso, né? Então, os povos antigos, não só em África, mas também em outras regiões, inclusive na Europa, vendia-se os escravos de guerra. Então, esse processo, essa ideia, né, essa prática, ela ainda era vigente em vários territórios, em vários reinos africanos. E aí, quando os europeus chegaram, os portugueses chegaram ali, eles se aproveitam dessa dinâmica que existia, e aí, obviamente, aproveitam transformando esse cenário, essa condição, em algo completamente desumano, né? Então, o contato dos portugueses com os povos em África não foi um contato tranquilo, ele foi um contato violento, porque ele, por ser de dominação, ele por si só já se torna violento, mas houve também alianças, acordos com povos locais, que na tentativa de sobreviver, né, começaram a dançar conforme a música. Então, eu vou ter, ao longo de toda a costa africana, esses entrepostos comerciais, onde os portugueses comercializavam os produtos locais, dentre eles os próprios escravos, mas também marfim, ouro, né, enfim, vários elementos, né, vários artifícios que pudessem ser considerados especiarias ou produtos exóticos para o gosto, né, para o mercado europeu. E assim os portugueses foram enriquecendo, né, se transformaram no início da modernidade. Portugal era a monarquia mais rica da Europa, né? Não se fala muito nisso, a gente pensa sempre na Inglaterra, na França, porém, nesse momento, enquanto Portugal está enriquecendo com essas atividades mercantis em toda a costa da África e também, né, nesse conjunto, né, de ilhas que tem próximos à costa africana, Inglaterra, França estão ainda mergulhadas num processo de configuração do seu Estado moderno, com guerras internas, conflitos internos, né, com problemas de fronteira, sem condições de dedicar energia, né, a esse processo de enriquecimento comercial, enquanto Portugal está muito bem, obrigado. Então, Portugal, de fato, foi a nação pioneira na modernidade, começa como uma das nações mais ricas. Portugal consegue grandes feitos. Portugal, né, nessa navegação pela costa da África, passa pelo Cabo Bojador, e depois o grande projeto dos portugueses foi a travessia do Cabo das Tormentas, como era chamado na época. Todo mundo sabe onde fica o Cabo das Tormentas? Seria o extremo sul
da África, exatamente aquela pontinha lá embaixo da África, aonde liga o Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Então, eu teria aqui. Peraí, não. Seu Brasil. Isso é a América. Peraí. Ai, Jesus, estava marcado. Tá, achei. Aqui. Então, olha só, Portugal sai daqui, esse negocinho branquinho, pequenininho, vai conquistar Ceuta mais ou menos nessa região, Açores, Madeira também nessa região, tá? Vem descendo, aqui é a região do Cabo Bojador, e aqui embaixo é a região do Cabo das Tormentas. Ô, Sora, por Oi. que foi renomeado para Cabo da Boa Esperança? Então, vou explicar. Vocês chegavam aqui os navios de Portugal e esses navios sumiam. Não conseguiam fazer a travessia. E aí, obviamente, tem uma série de lendas, né, de monstros marinhos, enfim, que não deixavam os navios passarem, tal. Vejam, a gente está falando de uma Europa que está com essa mentalidade renascentista, blá, 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 mas ainda está muito presa a um imaginário repleto de medo, repleto, né, de compreensões muito míticas ainda. E o que se tem notícia é que a travessia dessa região, ela é uma travessia muito difícil. Obviamente, eu não entendo nada de arte de navegar, mas o fato é, de acordo com os meus estudos, né, as minhas leituras, os especialistas dizem que essa região é uma região de difícil travessia, justamente porque é uma região que se encontram 2 oceanos, né, e aqui tem uma dificuldade de fazer essa voltinha muito grande. E assim, a gente vai ter essa região chamada de Cabo das Tormentas durante muito tempo, porque os navios portugueses chegavam até ali e dali não conseguiam passar. E muitos, inclusive, não voltavam. Aí, de repente, o que acontece? Peraí. Deixa eu só, para não falar bobagem para vocês. Cadê o nome do navegador? Bartolomeu Dias, isso. É que eu sempre confundo o nome desses navegadores. Aí, com a viagem de Bartolomeu Dias, o Cabo das Tormentas vai ser ultrapassado pela primeira vez no ano de 1488. Então, quando Bartolomeu Dias, né, ele descobre a técnica para fazer a travessia do Cabo das Tormentas, passa a ser chamada agora o Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque atravessando esse território, eu tenho que melhorar a minha desenvoltura com esses instrumentos. Atravessando aqui o Cabo da Boa Esperança agora, eu chego facilmente nas Índias Orientais, que é exatamente essa região da Índia, né, a região, sobretudo da Índia de Calicut, que era onde, né, havia as principais atividades comerciais, as trocas, né, de especiarias. Então passa a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, porque agora há esperança de que a gente conclua o nosso projeto, que é o quê? É comercializar diretamente com os comerciantes orientais. Entendeu, Henrique? Henrique, né? Uhum. Sim. Tá. Então, assim, gente, Portugal, todo mundo entendeu a questão de Portugal, né? Assim, Portugal inicia, então, a modernidade bombando, né? É a nação ostentação do momento, extremamente enriquecido, sobretudo depois de 1488, quando consegue fazer a travessia do Cabo das Tormentas. Pensem, agora os portugueses chegam nas Índias Orientais, mas eles têm todo o comércio com a África também, porque eles não deixam de fazer esse comércio com a África. Então, um paizinho desse tamanhozinho, de nada,
tem agora um império ultramarino gigantesco, né? As possessões coloniais de Portugal eram maiores do que o seu próprio território. E a gente não está falando ainda de um contexto de América. Portugal ainda não chegou à América, não tem a sua possessão territorial, que a gente vai chamar depois de Brasil. Então, estou só me referindo ao território. Oi? Aquele cara, o Bartolomeu, ele conseguiu em 1488, certo? Isso. Então, tipo, em 1500 ele conseguiu chegar no Brasil. Não, ó, são coisas diferentes. 1488, Bartolomeu Dias sai de Portugal, vai circunnavegar. Sai de Portugal, Bartolomeu Dias vai circunnavegar, não, vai navegar toda a costa da África, ultrapassa o Cabo das Tormentas, que agora passa a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, e chega nas Índias Orientais. 1488. Em 1500, Pedro Álvares Cabral sai do território, né, de Portugal, com destino às Índias Orientais, porém, ele dá uma passadinha, entre aspas, nesse novo mundo que é o Brasil. Só que esse assunto, guardem ele para mais tarde, porque ele é muito legal, só que não hoje, né? Vai ter que ser para nossa aula da semana que vem. Mas a chegada dos portugueses no Brasil, olhem que coisa bizarra. O Brasil já era de Portugal antes de 1500. Vocês entendem isso? Man. Por quê? Por que é? Que eles achavam que tinha alguma terra ali, professor? Eles já achavam, mas não tinham chegado? É por isso? Não. Professora, foi o Américo primeiro a chegar na América mesmo? Não. Então, O olha Américo só. Vespuccio? O Américo Vespúcio, ele foi o primeiro a chegar no continente americano. Sim, é isso que eu já estava querendo dizer. Isso sim. Porém, já vou explicar, Matheus. Porém, quem chega primeiro nessa região da América é Cristóvão Colombo, em 1492. Uhum. Entendeu? Então, olha só. Prof, Oi, diga, Flor. só já queria te perguntar antes, então, porque Portugal e Espanha, eles meio que competiam, né? E eles chegavam a dividir as rotas, por exemplo, no caso, para cá Espanha, para cá Portugal? Tá, quem tá falando, eu não tentei identificar. Amábile. Amável. Tá, Flor, então vamos com calma, já vou chegar na tua resposta. Primeiro, tem todo esse processo de Portugal, ok? Todo mundo entendeu, né? Sim. Fica claro perceber Portugal como o primeiro Estado moderno absolutista e a primeira nação ou o primeiro império ultramarino. Junto com Portugal, temos a Espanha. Quando Portugal já era Portugal, a Espanha não era Espanha. O território, que a gente vai chamar de Espanha, era dividido em vários reinos. Lembra que eu tinha falado disso? Eu tinha falado que a Península Ibérica, ela tinha reinos católicos, como o Reino de Saragoça, Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Aragão, e tinha os califados, que era o território dos muçulmanos. E aí começa esse movimento de expulsar os muçulmanos daquela região. Voltando nesse assunto, tá, Renato, você vai repetir? Não é que eu vou repetir, mas é que agora a gente falou de Portugal, mas a gente precisa falar da Espanha. Então, Portugal, nação pioneira, expulsou os muçulmanos do seu território e começou a investir pesado nesse processo de expansão ultramarina. Ok. A Espanha segue os moldes de Portugal. E aí a Espanha, só que para a Espanha conseguir se lançar ao mar, ela precisava primeiro concluir o primeiro projeto dela. Que qual era esse projeto? Expulsão dos muçulmanos do seu território. Porque Portugal expulsa os muçulmanos do seu território, mas não expulsa os muçulmanos de toda a Península Ibérica. Então a Espanha,
ela faz os dois grandes reinos da Espanha neste momento era o Reino de Aragão e o Reino de Castela. Tinham outros reinos católicos, mas eram reinos menores. Aragão e Castela eram os maiores reinos da Península Ibérica. Qual foi a sacada que eles tiveram naquele momento? Casar o rei de Aragão com a rainha de Castela. Rei Fernando de Aragão vai se casar com a Fernando de Aragão com... Ai, gente! Isabel de Castela. Então casa o rei de Aragão com a rainha de Castela. Quando eles casam, eles formam um grande reino. E os outros pequenos reinos em volta, os pequenos reinos católicos, eles se juntam nessa aliança. Então, do casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão, dá origem a um grande reino chamado Espanha. E por que eles casam? Eles casam em 1512, tá? E... Desculpa. Peraí, que eu só ver a data do casamento deles. Ai, só um minutinho. Aqui, matrimônio. Aqui. Exatamente no ano de 479, a gente tem a união, né, dos dois reinos. E aí esses dois reinos agora, que futuramente vai dar origem ao reino ao nome, né, de Espanha, eles vão se lançar com todas as forças e com todo o apoio da Igreja Católica, tanto que eles são chamados, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, eles são conhecidos como os reis católicos. Então, o casamento desses dois reis dá origem a uma grande monarquia, que é a monarquia da Espanha, e através deste casamento eles conseguem agora força suficiente para expulsar o inimigo, ou seja, para expulsar os muçulmanos de boa parte do território ibérico. Tanto que agora as batalhas que vão suceder após o casamento de Isabel e de Fernando vão culminar com a expulsão dos muçulmanos quase que totalmente do território ibérico. Não posso dizer que totalmente, porque no extremo sul da Península Ibérica ainda vai se manter o chamado reduto, né, dos muçulmanos. Se eu não me engano, Edson está assistindo a aula, o Edson esteve lá, se eu não me engano. Esse último reduto dos muçulmanos na Península Ibérica é conhecida como a região de Granada, que é o extremo sul do hoje Reino Espanhol, né? Hoje lá do Estado Espanhol. Nessa época não era da Espanha, era um território muçulmano nessa faixa do extremo sul da península. Então, quando os espanhóis conseguem reduzir o domínio dos muçulmanos a essa faixa no sul, eles diminuem consideravelmente, né, o poder dos muçulmanos na Península Ibérica, e agora a Espanha passa a ser um grande reino nessa região. E aí, nesse momento, os espanhóis agora se veem em condições de também investir a sua energia, não mais na expulsão dos muçulmanos, porque já conseguiram expulsar de boa parte do território, já enfraqueceram consideravelmente os islâmicos nessa região, e agora toda a energia da Espanha vai ficar voltada a descobrir um caminho que os levasse
para as Índias Orientais. Aí, Amable, aqui é a tua pergunta. Eles acordavam as rotas. Na verdade, existia na época acordos internacionais como existem hoje ainda. E dentre desses acordos estava assim: se Portugal tem o domínio da rota para as Índias Orientais, fazendo a travessia, né, navegando a costa africana, esse caminho pertence a Portugal. Ninguém mais pode fazer este caminho, salvo se Portugal autorizar. Então, a Espanha precisava buscar uma outra rota para chegar até as Índias Orientais. Nessa época, então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, havia dentro da política, da diplomacia internacional, essa compreensão de que, a partir do momento que uma nação domina uma rota, o território conquistado por essa rota passa a ser dessa nação e a outra nação não tem o direito de fazer isso. Claro que esses acordos eles vão ser descumpridos, né? Senão a gente não teria a França, a Inglaterra, a Holanda também tendo colônias. Porém, havia, num primeiro momento, respeito a essas regras. Então, aqui eu já queria fazer uma observação. Quando Portugal chega à conquista de Ceuta, em 1415, a gente já tem um primeiro acordo internacional estabelecendo o domínio de Portugal naquela região. Na medida em que Portugal vai avançando no território, né, africano, eu vou ter outros acordos internacionais dando o domínio desta rota e deste território a Portugal. E esses acordos, esses tratados, eles eram feitos com a legitimação da Igreja Católica. Então, eu vou ter um monte de documentos que são chamadas de bulas papais, e essas bulas papais eram documentos do Vaticano, onde o Papa, ele ia lá e legitimava o domínio daquela nação, naquela determinada região. Então, eu tenho, por exemplo, a chamada Bula Intercoeteira. A Bula Intercoeteira de 1493. Ela é anterior ao Tratado de Tordesilhas e ela vai dividir o mundo entre Portugal e Espanha, porque no ano anterior, 1492, a Espanha chegou na América. E aí, bom, se a Espanha chegou na América e Portugal tem boa parte do território em África e também na Ásia, como que fica isso? E aí o Papa lançou esse documento, que é a Bula Intercoeteira, de 1493, que vai dizer que todo o território que estiver, né, pense em mapa mundi, todo o território que estiver a oeste de uma determinada faixa imaginária, que fica, né, que pega ali quase que no meio do Oceano Atlântico, todo o território que tiver a oeste vai ficar de posse da Espanha, e todo o território que estiver a leste vai ficar de posse de Portugal. Na verdade, eu falei no meio do Atlântico, minto, estou mentindo, não fica bem no meio, já pega, já corta o continente americano, né, um continente que ele ainda não era conhecido na época, porém, de acordo com a latitude e a longitude, a gente tem noção de que a Bula Intercoeteira pegava, né, a pontinha da região sudeste e da região nordeste e transformava essa região em região de Portugal. E o restante da América, aí região da Espanha. Só que aí, quando eu tenho essa divisão, eu tenho a divisão, né, aqui está a pontinha da América, e aqui eu tenho todo o Oceano Atlântico com as ilhas que são próximas à costa da África, como Ceuta, como Açores, como Madeira, sendo também território de Portugal, e toda a África de Portugal. Então, vejam, a Bula Intercoeteira, ela divide o mundo entre leste e oeste, e ao dividir entre leste e oeste, ela estabelece, né, ela legitima o poder de Portugal em parte da América e, sobretudo, o território africano.
e o restante, né, a oeste, território da Espanha. Essa bula Professor. intercoeteira... Oi, querido. Tem como mostrar no mapa para ficar mais claro? Vamos tentar, vamos lá. É porque do jeito que você tá mostrando com as mãos, parece que a parte, acho que direita do mapa ficou para Espanha e a parte esquerda do mapa ficou para Portugal. Então o resto da América. Pensem que a gente está no espelho, né? É por isso? Uhum. É Sim, por isso. sim. Então, olha só. A bula intercoeteira, ela vai fazer um corte mais ou menos aqui. Opa, meu corte está bem torto, vocês viram, né? Eu estou toda torta aqui. Então, ela vai fazer um corte mais ou menos aqui, tá? Esse território para cá é território da Espanha. Esse território para cá é território de Portugal. Justamente porque nessa região toda aqui, ó, Portugal já tinha chegado. Então, a bula intercoeteira, ao estabelecer essa linha imaginária aqui, ela define que isso aqui é Espanha, isso aqui é Portugal. E assim, chega num acordo entre essas duas nações que agora estão disputando o comércio internacional, o comércio de especiarias nas suas regiões de domínio colonial. E aí, ó, vejam, é bem interessante porque essa bula intercoeteira, ao estabelecer essa linha imaginária, ela define que todo esse território aqui, ele é de quem? Ele é da Espanha, afinal de contas, foram os espanhóis que chegaram aqui com Cristóvão Colombo. Prof, Oi, meu anjo. isso tem a ver com o Tratado de Tordesilhas depois também? E aí, essa bula intercoeteira de 1493, ela se transforma num acordo, num tratado civil em 1494, Tratado de Tordesilhas. Então, vamos agora a alguns esclarecimentos, tá? Espanha, em condições agora de se lançar ao mar, beleza. Nessa época, os terraplanistas não tinham muita moral, entendeu? Eles não tinham muitos seguidores. Então, acreditava-se que a Terra era redonda, uma questão óbvia. Se a Terra era redonda, qual que era a ideia do Cristóvão Colombo? Eu vou circunnavegar. E assim eu chego aonde? Eu chego no Oriente, nas Índias Orientais. Vocês entendem isso, né? Ou seja, se Portugal chegou às Índias Orientais navegando pela costa da África, atravessando o Cabo da Boa Esperança e chegando aqui na região da Índia, agora os espanhóis vão sair daqui, vão fazer uma navegação, circunnavegando, na verdade, e também vão chegar aqui. E aí eles não passam por uma rota que é de Portugal. Vocês estão entendendo? E aí eles vão criar uma rota deles, vão chegar lá nas Índias Orientais, e chegando lá, beleza, eles vão comercializar com os comerciantes, né, com o comércio local. E aí tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Só que quando, óbvio, que a galera na época, apesar de não serem terraplanistas, achavam uma proposta, um plano muito ousado do Cristóvão Colombo, porque era navegar por mares desconhecidos. Porém, Cristóvão Colombo, muito certo, né, do seu projeto, Cristóvão Colombo, dizem que ele era enfim, alguns achavam que ele era um lunático, outros achavam que ele era um visionário, né? E de fato, ele era um visionário, porque o que ele vislumbrou, ele não tinha garantias, e quando ele consegue colocar à prova a sua tese, ele descobre a América, simples assim, descobre entre aspas, né, gente? Ele chega à América, mas para a época, para a cabeça da Europa, era um descobrimento, porque eles não sabiam que existia, né? Por isso esse termo. E aí o Cristóvão Colombo, ele, como eu disse, ele vai ser criticado por alguns. Uma galera na época achava que ele era louco. Lembrando que ele não é espanhol, né? Ele é italiano, mas ele nessa época se encontrava na Espanha justamente porque a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, estava nesse momento, né? Polvoroso, muita coisa acontecendo, né, muitos projetos. Portugal e Espanha era um espaço naquele momento para pessoas
visionárias. E Cristóvão Colombo consegue uma audiência com a rainha, né, com Isabel, e Isabel, de alguma maneira, dá crédito a ele, e aí ele consegue financiamento, né, para construir as embarcações, e assim Cristóvão Colombo embarca rumo, né, às Índias Orientais com a proposta da circunnavegação, e no meio do caminho ele encontra um obstáculo que eram as ilhas na região das Antilhas. Todo mundo sabe onde fica o Caribe. O Caribe é conhecido como a região das Antilhas, e nessa região a gente sabe que tem um conjunto de ilhas, é um arquipélago gigante. E Cristóvão Colombo chega exatamente nesse conjunto de ilhas. Inclusive, foi uma grande frustração do Cristóvão Colombo, porque ele começa a dizer, não, tem um continente aqui. Tem um continente, só que ele não chega no continente. A galera não dá crédito para ele, ele vai ser boicotado pela corte espanhola, inclusive ele vai ser preso, né, gente? O Cristóvão Colombo ele vai morrer preso, tanto que o crédito a sua faceta, né, ao seu projeto, a sua conquista, só vai ser reconhecido muito tempo depois, tanto que a América vai receber o nome não de Colômbia, nem de Colombina, ela vai ser chamada de América, porque quem chega no continente americano foi o navegador Américo Vespúcio, né, dando continuidade, levando à tona o projeto do Cristóvão Colombo, que a corte espanhola não deixou ele concluir. Então, o Cristóvão Colombo, ele entra para a história no primeiro momento esquecido, invisível, mas depois a história resgata os feitos deste homem. E que, de fato, marcaram, é um divisor de águas, né, dentro da história da Europa moderna. E aí, nesse contexto, eu preciso dizer para vocês que, obviamente, quando a Espanha chega nesse território, nas Antilhas, né, precisa agora um novo documento. Aí tem essa bula intercoeteira, 1493, que se transforma no Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse Tratado de Tordesilhas divide o mundo, como eu mostrei para vocês, né, entre domínio português, domínio espanhol, e aí vai a minha pergunta, que foi a pergunta que aí teve gente que falou que não entendeu. Por que o Brasil já era de Portugal antes de Cabral chegar aqui? Para a gente terminar a aula com essa pergunta. Mas o contrato Isso, é um pedaço. O Celton respondeu. Não, é um pedacinho. A bula intercoeteira e o Tratado de Tordesilhas, ao estabelecer... Matheus, tá. Aqui, Matheus, não precisa se matar, não, Matheus, calma aí, vamos com calma. Olha só. Eu não vou falar dessa bula intercoeteira, porque o Tratado de Tordesilhas já compreende o que ficou estabelecido na bula, ok? Mas eu só preciso que vocês entendam que teve um tratado antes do de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas de 1494, ele divide o mundo entre Portugal e Espanha. Essa linha imaginária que dividiu, no Tratado de Tordesilhas, dividiu o mundo entre mundo de Portugal, mundo da Espanha. Essa linha imaginária aqui, ó, já deu essa ponta aqui da América para Portugal. Mesmo sem Portugal nunca ter pisado por essas bandas. Nunca ter navegado por essas bandas. Entendeu, Matheus? O Tratado de Tordesilhas, ele estabelece uma linha imaginária no mundo, no globo terrestre. E aí, essa linha imaginária, ela corta esse território aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho esse território daqui para cá sendo de Portugal, daqui para cá sendo da Espanha. Então, significa que essa região aqui já era de Portugal desde 1494. Certo?
Matheus, eu preciso que você me diga se você entendeu, porque eu não quero ninguém se matando por causa da minha aula. Oi? Em que ano? 1494. Tratado de Tordesilhas. 1494. Entendeu? Aí, quando a gente fala da vinda de Pedro Álvares Cabral para cá, a vinda de Pedro Álvares Cabral para cá não tem nada a ver com aquela teoria de que ele se perdeu no meio do caminho. Gente, que navegador daquela época, extremamente competente, vai se perder no meio do caminho e olha que rota completamente, né, errada que o cara vai pegar. Ele sai para ir para a África e ele para na América. Ele sai para ir para a Índia e para na América. Não, isso não faz sentido. Né? Pedro Álvares Cabral era um exímio navegador. O fato é, Pedro Álvares Cabral e as embarcações que estavam com ele, né, saem de Portugal. Sim, Matheus, você foi enganado a vida inteira. Viva a Renata para tirar vocês do mundo das sombras e da escuridão e da ignorância. Iluminismo. Então, um salve a Renata. Então, olha só, eu estou brincando. Então, olha só, gente. Pedro Álvares Cabral, palhaço, né? Ai, vocês são muito bobos, né? Salve, salve. Professora não era mentirosa. Não, ela não era mentirosa, Abel. Deixa eu... Ai, não fala assim. Que dó, não fala assim. Sabe o que acontece? Durante muito tempo a historiografia trouxe essa versão. Por quê? Porque os documentos que trouxeram à luz essa interpretação, eles são mais recentes, entende? Então, eu também aprendi assim. Eu também aprendi que foi um desvio de rota, entendeu? E tem ainda pessoas que acreditam nisso. Mas hoje já tem documentos que até a escola me ilude. Ai, que dó! Mas hoje tem documentos de pesquisas mais recentes que trazem essa nova teoria, tá? Então, os professores que ensinaram para vocês errado, não é que eles não é que eram mentirosos ou não sabiam, é que durante muito tempo foi esse conhecimento que chegou a nós. Talvez se eu estivesse dando aula desde 30 anos atrás, eu também teria sido ensinado assim, entendeu? Aí eu acho que a culpa é do PT e do comunismo, entendeu? Então, assim... Errado? Para a gente finalizar, gente, vocês estão de parabéns. Vocês estão bonitinhos demais, porque a aula já era para ter terminado há uma meia hora. Vocês estão ligados nisso, né? Mas tudo bem. Olha só. Para concluir, então, Pedro Álvares Cabral, quando ele sai em 1500 de Portugal, ele sai, né, para ir para as Índias Orientais, de fato, porque era lá que estava todo o foco de Portugal, era lá que vinha toda a riqueza de Portugal naquele momento. Porém, tinha lá no roteiro dele dar uma passadinha, né, nesse território que pertencia a Portugal, mas que Portugal nunca tinha tomado posse, que era o território na América. E eu vou depois explicar um pouco mais isso quando a gente for falar sobre a colonização na América, tá ok? Então, para a aula de hoje, eu queria que a gente, né, finalizasse recapitulando essa questão da formação do Estado moderno com as grandes navegações. Então, Portugal e Espanha se lançam ao mar após o momento em que se transformam numa nação absolutista, ou também chamado de Estado moderno absolutista. Né? E é quando eles se veem em condições. Onde que entra a Inglaterra, onde que entra a França, onde que entra a Holanda nessa história? Porque também se lançam as grandes navegações. Assim que essas nações finalizam o seu processo de concretização de Estado moderno. E aí conseguem ter energia para dedicar, né, um tempo, dinheiro a esse projeto de conquista de outros mundos. Eu fico tentando ler o chat e falar ao mesmo tempo, não dá muito certo. O fato, gente, é que o Estado moderno ele foi fundamental, ele foi imprescindível para que o projeto de conquista do mundo através das grandes navegações desse certo. Tá? Não teve nação que tenha feito colônia e que não tenha primeiro se transformado
numa nação absolutista. Então, quando eu falei lá no início, né, sobre esse Estado moderno absolutista, com uma moeda única, com uma estrutura burocrática mais requintada, mais complexa, é para dar conta agora também da administração desse território que está para além-mar, que é esse território que a gente vai chamar de território colonial. Então, eu tinha comentado na última aula com as duas turmas sobre o mercantilismo enquanto sistema econômico. O que você perdeu, querido? Emily, Celton, o que vocês perderam? O jogo. Ai, caramba. Perdi. Ai, assim vocês me tiram do foco. Querem tirar o foco de vocês? Tiro de vocês, mas não tirem o meu. Então, assim, agora deixa eu voltar. Tá. O mercantilismo, enquanto sistema econômico, ele está pautado, né, no metalismo, ele está pautado no protecionismo alfandegário, ele está pautado, né, nessa lógica de um comércio exclusivo com a colônia, entre metrópole e colônia. Então, o sistema mercantil, ou também falando, né, do sistema mercantilista, ele é um sistema econômico pensado na época para dar conta dessa nova dinâmica de atividades do período, que não são só atividades internas, mas também são atividades externas em virtude, né, da dominação colonial. Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu só ler, só um minutinho. Professora, teria como explicar como ocorre o ciclo do monopólio no sistema absolutista? Tá, assim, Davi, eu lembro na última aula a gente terminou a aula falando sobre isso, né? Dentro desse movimento, né, de colônia, de dominação colonial, de expansão marítima, vai ter muita disputa, tá? Eu tenho várias nações agora querendo dominar o comércio, por exemplo, das especiarias do Oriente. E aí eu preciso estabelecer regras para isso. E uma dessas regras é o chamado monopólio comercial. Então, esse monopólio comercial ele é pensado da seguinte forma. A colônia, Portugal, é ela que tem o direito de comércio com a sua colônia. Então, Portugal, metrópole, é a única nação capaz de estabelecer as regras comerciais com todas as suas colônias em África, em Ásia e em América. Então, isso é monopólio. E dentre essas regras, eu tenho a regra de que a colônia só pode comprar produto da metrópole e só pode vender a sua matéria-prima para a metrópole. Então, isso evita que Portugal, Espanha, Inglaterra, França, todas essas nações que foram metrópoles, que tiveram colônia por algum momento, que elas enfrentem uma concorrência dentro da sua própria colônia. Então, o monopólio, ele é esse sistema, ele faz parte desse sistema mercantil de proteção do comércio da metrópole, né? Através do monopólio, Brasil só podia mandar o seu ouro, só podia mandar, né, o seu açúcar para Portugal e só podia comprar os produtos manufaturados de Portugal. Ou só podia comprar os produtos manufaturados de outras nações se autorizados pela sua metrópole, no caso, Portugal. Não sei se ficou claro para você, se você entendeu, Davi.